vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar. Conduz pelas provações daqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos, estendendo a sua mão na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono estás na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus, o Salvador, sempre nós alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono estás na Jerusalém de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã Margarida louvando a Deus com o hino da harpa cristã, também em nome de Jesus. Logo após também presbítero Gerson também louvando a Deus com o hino da harpa em nome de Jesus. E assim vamos dando prosseguimento, aleluia, nesse culto de adoração, em nome do Senhor. E o Senhor está aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque desde o momento, aleluia, que nós, aleluia, levantamos para fazer a oração inicial, aleluia, pedimos o Senhor, aleluia, que venha atuar, aleluia, neste culto, venha fazer presente, porque o culto não é nosso, mas o culto é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou louvar o 290 dessa igreja que me ajude. O Senhor nós esperamos, quão escute a oração. No teu templo certemamos, com humilde coração. Nosso Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a oração. Deixa o fogo do Espírito e no coração arder, para que todos
te dito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E do crente que a ti clama, vem confirma a oração. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma purifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a oração. Dá-nos mais da tua graça, enche-me do teu poder. Teu Espírito santifica-me, me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a oração. Dá-nos mais da tua graça, enche nós do teu poder. O teu servo, o teu que faça a tua. Dá-nos mais da tua graça, enche nós do teu poder. O tempo é o Deus pressa, tira o mal receber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a oração. Teu Espírito faz milagre, ó Senhor. Tudo que te digo, teu Espírito vem derrama todo coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dom da tua graça, tu fecha agora. E no graça, teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a oração. Eu dou-te graça, Rei da glória, todo tempo para perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o presbítero Gerson. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmão? Que o Espírito do Senhor venha mesmo, né? Quer dizer, venha não, já está. Agora que seja derramado sobre cada um, né, irmãos? É o que nós desejamos, né? Seu Espírito vem sobre cada coração, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 124, irmão. Convidar os irmãos para louvar mesmo, porque aqui diz, todos juntos, o coro, o louvemos, grande Salvador e Redentor. Então é para nós louvarmos ao Senhor, todos juntos, amém? Adorai ao Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor.
todo ser no grande mar submerso, louvem ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Adorai-os, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graça rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Lua, sol, por sua majestade anunciai, hostes centos de milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, todos o louvemos, Régio Dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória a Deus Santo, Dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Ave, verme, todo ser gigante, grato a Deus louvar. Todos juntos o louvemos. Aire, achomanai, isera, machomanai. Dominador, homem, velhos, menino, aleluia! Eita glória, lamai, chomanai. Juntos o louvemos, aleluia, 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 oh glória a Deus, aleluia. Ei, Jeová, o dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Oh, glória. Amém, irmãos? Bem forte, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja para se colocar de pé, para a gente fazer leitura da palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 4. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor. Marcos capítulo 4, versículo 35.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41, diz assim a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E veio também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e descansando-no, disseram, e despertaram-lhes, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, acalma-te. E o vento se quietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor da glória, a qual foi lida neste momento, ó Deus querido, que nós possamos, ó Deus querido, estar, ó Deus querido, na nossa vida, no altar, aleluia, para quando vier a tempestade, o temporal, a bonança, um momento difícil das nossas vidas, nós possamos, ó Pai, ter êxito em Ti, ó Deus querido, porque o Senhor é aquele que cura, ó Pai amado, é aquele que sara, é aquele que, aleluia, repreende o temporal, aleluia, e dá, ó Pai amado, aleluia, alívio, teus servos, ó Deus querido, Senhor da glória, que nós possamos estar sempre, ó Pai amado, aleluia, dependente de Ti, ó Pai amado, Senhor da glória, dependemos da Tua graça, dependemos do Seu amor, da Sua misericórdia, quando o Senhor se levanta, ó Pai amado, para nos ouvir, para nos assistir, eu sei, ó Pai amado, que o Senhor está aqui nesta noite, ó Pai amado, assistindo a adoração, aleluia, o culto, a qual estamos oferecendo a Ti nesta noite, ó Pai, ó Senhor da glória, continua, Senhor, nos ajudando, despertando, que nós vamos estar sempre na Tua presença, fazendo o Teu querer, a Tua vontade. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Irineu louvando ao Senhor com corinho, em nome de Jesus. Irmão Irineu, aleluia, deixa Deus te usar, irmão, ô glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Eita, Jesus, vamos ver aqui. Um corinho, falou um corinho, né, irmão? Então, se a igreja se ligar, tem glória, amém? Se a igreja se ligar, tem labareda de fogo. Tem labareda de fogo na igreja. Tem labareda de fogo. Tem labareda de fogo na igreja. Tem labareda de fogo. Se o ministério se ligar, tem labareda de fogo. Se o ministério se ligar, olha, tem labareda de fogo, glória! Tem labareda de fogo na igreja, sim! Tem labareda de fogo! Tem labareda de fogo! Só se mate se ligar aí! Se mate se ligar, aqui tem sim! Tem labareda de fogo na igreja, sim. Tem labareda de fogo na igreja, sim. Os operadores se ligam. Tem. Tem, não tem?
Tem labareda de fogo na igreja sim. Tem labareda de fogo na igreja sim. De ponta abaixo se ligar. Tem labareda de fogo, não saiu não, é? Tem labareda de fogo na igreja sim. Tem labareda de fogo na igreja sim. Se a mocidade se ligar, aqui tem. Tem, não tem? Tem labareda de fogo na igreja sim. E o ministério se liga! E o ministério se liga! Aqui tem sim! Tem labareda de fogo na igreja sim! Tem labareda de fogo na igreja sim! Tem labareda de fogo! Tem labareda de fogo! Ah, mas a igreja se ligar, aqui tem! Tem labareda de fogo na igreja sim! Tem labareda de fogo na igreja sim! Amém, irmãos? Tem! Fechou? Aleluia. É isso aí, irmão Irineu. Tem labareda de fogo do Espírito Santo sobre a tua igreja. Aleluia. Vamos ouvir meu irmão Paulo César com o hino da harpa. Aleluia. Vamos ouvir então a irmã Dolarice com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Logo após nós iremos ouvir o conjunto das irmãs em nome de Jesus, louvando o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou louvar o 15 a harpa cristã. Não vejo os irmãos louvar ele, eu adoro ele. O conservo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abriu, e agora minha légua é sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora minha légua é tua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei, apressado fugi
ditoso então este meu coração, conhecer do excesso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha légua é sua luz. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a rica oportunidade, velho. Aleluia, glória a Deus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Glória a Deus. Vamos ouvir o conjunto das irmãs louvando ao Senhor. Aleluia. Logo após nós iremos também ouvir a irmã Magno louvando a Deus com hino também, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Convido todas as irmãs em nome de Jesus para juntos adorarmos ao nome santo do Senhor. E já saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Só quem tem raiz. Aleluia. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. E ainda adorar.
quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Cante, igreja. E ainda adorar. E ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. E ainda adorar. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Até o dia raiar. Aleluia, louvado seja Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só quem tem raiz, aleluia, suporta o que eu suportei. Aleluia, essa raiz como que funciona? Esta raiz, aleluia, está entrelaçado entre a oração, jejum, a busca diária, a busca de cotidiana. Aleluia, está sempre firme, alicerçado na presença do Senhor. Vem o que vier, vem a tempestade, vem a luta, vem a dificuldade. Aleluia, e ele está ali, firme no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele está vivendo uma vida de oração, uma vida sincera e correta na presença do Senhor. Aleluia, com certeza, a pessoa que está alicerçada no Senhor, vem a dificuldade que vir, ele está firme, está olhando para quem? A Bíblia diz que devemos olhar sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia, se nós formos olhar, aleluia, para um lado, para o outro, vamos desistir. Mas quando nós olhamos para Jesus, em oração, jejum, busca diária, louvor e adoração ao Senhor, vamos só ter êxito na presença do Senhor. Vamos ouvir irmão Magno louvando ao Senhor, logo após a diaconisa irmã Silvana, fazendo as apresentações em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quer dizer, para os irmãos que é motivo de alegria, né?
poder estar aqui esta noite, junto, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que no livro de Salmo, né, está dizendo: aquietai vós, sabeis que sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo a vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo a vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até no gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor e o Espírito Santo, ele se move em você. Aleluia, glória a Deus, agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, aleluia, ele está aqui nos movendo nesta noite. Aleluia. Diaconisa irmã Silvana, fazendo as apresentações em nome de Jesus. Logo após eu passo para o pastor. Aleluia, para fazer a oração das 8, dá prosseguimento em nome de Jesus. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Faz as representações, está conosco nos ajudando. Elizabeth, irmã Marilza, irmã Marilda, pastor Mateus, o mensageiro desta noite. Uma igreja dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Essa igreja ama você de coração. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estou
estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé para gente fazer a oração, né? Quem me pediu para fazer a oração foi o Márcio. Para quem, Márcio? Cadê o Márcio? Hã? Marli. Então vem cá para frente, Márcio. Você representa ela, tá? Em nome de Jesus. Quem quiser vir à frente, irmão, nossos irmãos sabem que nós estamos no propósito de oração toda madrugada, né? Já está em 730 e alguma coisa, acho que 740 já. Né? 2 anos e pouco. E Deus tem tirado pessoas do CTI, pessoas desenganadas. Deus tem feito maravilha. Está fazendo até ateu dar dízimo. Até ateu está dando dízimo. É o ateu lá de São Paulo, casou lá. Para ele ver Deus operar na família, na esposa, aí ele também está dando dízimo. Deus abriu a porta para a esposa dele. Ninguém vence a Deus em dar, né? Ninguém pensa que Deus, ninguém vence. Então, Deus está fazendo a obra. E pessoas sendo curadas, né? Aqui os irmãos, não precisa falar o nome de ninguém. Aqui mesmo tem testemunho de pessoas curadas de câncer, glicose, né? Então, o poder a igreja, ela tem que viver em todos os aspectos, né? Glorificar a Deus, adorar a Deus, andar em santidade e também crer nos milagres. Crer que Deus pode fazer o impossível tornar possível, né? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, né? Então, que nós continuamos crendo que o nosso Deus, ele é poderoso para nos abençoar, reverter os quadros, né? Impossível que é para a gente. E tem coisa que Deus, ele vai, né? Quando o apóstolo Paulo foi lá orar 3 vezes, né? Um judeu para orar 3 vezes porque o negócio tá feio. Diz que eles oram uma vez só e não oram mais pelaquela mesma causa. Eles só oram uma vez só pela mesma causa. Se orar 2, 3 vezes, porque o negócio está brabo. E Paulo orou 3 vezes por uma coisa só. E o que Jesus falou para ele? A minha graça te basta, né? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e de boa vontade. Então, a graça dele te basta. Então, é importante que nós temos fé. E Deus vai dar vitória, vai curar, vai libertar. Vai salvar. Pode ficar sentadinho, minha irmã, isso. Eu estou só aqui dando minhas considerações, explicando aos irmãos. Pessoas, tem foto de pessoas jovens, criança desenganada, estava no CTI, Deus tirou de lá. Né? A outra fomos pagar um culto de ação de graça também, né? Através das orações, também Deus também fez mover, curou o coração. O caroço estava no pescoço da criança, sumiu. Sumiu, irmão. Simplesmente sumiu. O médico ia operar depois, sabe? Largou o caroço para operar depois, foi cuidar do coração, que era mais importante. Quando foi operar o caroço, não tinha mais caroço. Então, foi do milagre. Não tinha mais caroço. Então, é assim que Deus faz, irmão. Então, vamos orar agora, pedir a Deus. Primeira coisa, você fecha teus olhos e entenda que eu e você estamos aqui não é porque nós merecemos, não. É porque Deus é misericordioso. Nós não merecemos nem estar acordado hoje, irmão. Nós não merecemos nem respirar esse ar que está aí. Mas Deus é tão bom que nos permitiu. Viu? Bom aqui é Jesus. O resto é Deus que dá a graça de nós estarmos aqui. Oremos e agradecemos ao Senhor. Senhor Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer. Por mais que nós nos expressamos, nós não temos palavras em nosso vocabulário que chega à altura de agradecer ao Senhor.
Nós não merecíamos nem estar aqui, mas o Senhor, por tua bondade e misericórdia, nós deitamos ontem e acordamos hoje. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Enquanto os dormiam, o Senhor preparava o dia e esta noite para nós. E nós simplesmente nos comparecemos aqui hoje para te adorar. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor está nos abençoando. Tem curado as nossas enfermidades. O Senhor tem aberto portas, até onde não tem porta. Tu é bom, meu Pai. Não temos como expressar palavras de tão grande agradecimento ao Senhor. Mas a tua palavra é misericordiosa, poderosa. Tu disse que nós somos mal. Nós, homens, somos mal. E sabemos da boas dádivas aos nossos filhos. Quando um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Quando pede um peixe, o pai não dá uma serpente. Se os homens, nós somos maus e sabemos fazer boas dádivas, imagina o Senhor, que é o Pai da misericórdia. Senhor, que o Senhor venha por bondade e misericórdia nesta noite, tocar nas enfermidades dos teus filhos. Toca na coluna, toca no joelho, toca na garganta, no pulmão, no intestino, no útero, problema de próstata, glicose, células cancerígenas. Senhor, tu tem poder, tu tem todo o poder. Nós sabemos, eu sei que nós não merecemos, Senhor. Eu sei que nós não somos nem dignos, mas a tua graça tem nos alcançado. A tua misericórdia tem nos alcançado. A tua misericórdia impede de nós recebermos o castigo que merecemos. E a tua graça, Senhor, nos proporciona receber a bênção que nós não merecemos. E é por causa disso que estamos aqui. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira e enviou o teu único filho para morrer. O Senhor matou ele em nosso lugar. O Senhor matou ele, o Senhor destruiu ele, acabou, tirou a vida dele por causa de nós. E o ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor descarregou a sua ira nele, para não descarregar em nós. E ele aceitou. Ele aceitou morrer no nosso lugar. Ele aceitou receber o castigo. Tua palavra diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E assim o Senhor fez, o Senhor descarregou a sua ira em Jesus, para não matar a gente, para não destruir a gente. O Senhor fez isso com ele. Mas no terceiro dia o Senhor o ressuscitou. E a tua palavra, o Senhor deu um nome que é acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Todo joelho no céu e na terra se dobra e diga que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu creio, Senhor, que nesta noite enfermidades estão caindo por terra. Pessoas que estão sendo pedidas aqui oração, o Senhor tem ido até o hospital agora, até o presídio, onde essa pessoa estiver, toca nela agora, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, eu tenho a certeza que nós não vamos sair daqui da mesma forma. O Senhor está enriquecendo a gente em alguma área da nossa vida. Aí eu sei que nós não merecemos, mas é a tua graça, meu Pai. É a tua misericórdia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Toda obra de bruxaria cai por terra, porque a tua palavra diz que contra Jacó não vale encantamento. Toda ferramenta preparada contra o povo de Deus não prosperará. Toda língua mentirosa em juízo a condenará. Eis aí os teus filhos, Senhor. Derrama sobre eles a tua graça agora. Toda inveja, todo olho grande, toda macumba, todo feitiço vai sendo destruído. Que eles sejam agora brindados com o poder do céu. Todos eles sejam brindados, cobertos com o sangue de Cristo.
Há poder no nome de Jesus. Senhor, como ministro da tua palavra, eu os abençoo, Pai. Porque a bênção vem sobre mim e passo para eles. Que eles sejam abençoados, curados, transformados. Toda a sua família, em nome de Jesus. Toda a causa na justiça, o Senhor venha bater o martelo, vai dar vitória. As portas se abrirão. Teus filhos serão abençoados. O pão sobre a mesa não vai faltar. A despensa vai estar cheia. Tu é o Deus da provisão e da providência. Em nome de Jesus. Assim seja abençoado os teus filhos. Amém e amém. Quem quiser aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Toma o teu assento. E assim seja abençoado vocês, meus irmãos. A graça e a bondade de Deus nos segue, né? Está aqui, por isso que estamos aqui nesta noite. Vamos ver o nosso jovem louvando ao Senhor, adorando a Deus. Eu sei que os irmãos estão cansados, né? Muitos irmãos não vieram hoje. Alguns estão lá na irmã Edilce, representando nossa igreja. Estamos trabalhando em Visconde, com um grupo para lá também, gente velho. Sei que Deus está abençoando, mas louvo a Deus. Ontem, irmãos, ainda conseguimos arrecadar R$3.525 para a obra, tá? Deus abençoe vocês que doaram de coração. Hoje nós vamos trabalhar e matar um restinho aqui. Mandei buscar 2 panelas de caldo, mais um milho, fazer um precinho camarada hoje. Acabar com tudo hoje. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Já na luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Ela vai repetir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
a unção de Deus sobre mim. Amém. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã Marilza também louvando o Senhor. É Marilza mesmo? É a esposa nossa aqui, pastor. Agora tem duas Marilza aí. É uma oportunidade aqui. Né? E a outra é. E a outra? Também? Ah, irmã. Quer subir aqui? Salve a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria de estar aqui pela primeira vez, para junto louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e todo louvor. Iremos louvar o Senhor esta noite. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrota, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué quando orou o sol clamou. Vive no meio da gente, ele é um Deus e não mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava, por um filho ela clamava, e o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da
o mesmo e não mudou. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Ô, glória! Deus abençoe a nossa irmã Marilda. Agora vamos ver a Marilda. Glória a Deus. Pastor Mateus, quando veio o grupo do Zeme. Mateus, Marilza, Marilda e Marilene. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os ouvintes da palavra de Deus, que seja uma boa noite de salvação em vossas vidas. Irmãos, vou louvar um hino. Que houver alguma falha, os irmãos me perdoam, porque a gente começa a cantar que a voz da gente vai falhando. Se houver alguma falha, os irmãos perdoam, tá? Eu sei que os problemas existem. Se existe para se resolver, os meus eu entrego a Cristo e fico confiante, pois vitória eu vou ter. Problemas na vida do crente é normal, mas Cristo pode resolver. Pois quando mais lutas que o crente estiver, vitória em Cristo vai ter. Luta no mundo é difícil viver, e sem Cristo é difícil vencer. Mas sempre que vier as lutas aqui, em Cristo, pois vitória eu vou ter. Problemas na vida do crente é normal, mas Cristo pode resolver. Pois quando mais lutas que o crente estiver, vitória em Cristo vai ter. Problemas na vida do crente é normal, mas Cristo pode resolver. Pois quando mais lutas que o crente estiver, vitória em Cristo vai ter. Pois quando mais lutas que o crente estiver, vitória em Cristo vai ter. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos agora ouvir também o grupo de varões aqui, né? O grupo de varões, rapidinho. Dá pra te cantar? Fábio, puxa aí. Tem os dois que estão lá acertando as contas lá, né? Vem cá. Vamos cantar aqui. Tá desfalcado. Estamos desfalcados, mas o que tiver, vamos cantar. Hoje nós temos reforço, o pastor Mateus está aqui em cima. Né, Mateus? Temos reforço, está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes quiseste então mudar
meu pensar, meu modo de agir. E ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as tuas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar meu pensar, meu modo de agir, e ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende as tuas mãos. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos também ouvir aqui o evangelista Fábio. E se cantar um louvor hoje, se cantar, a gente tira o fim, tá? Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Lucas, ele vai escrever que tem uma mulher que ela é viúva. E a morte chega dentro da casa dessa mulher para tragar do seu filho. E Lucas, ele vai escrevendo que tem uma multidão, e essa multidão ela está indo a caminho do sepultamento do teu filho. Lucas, Marcos, ele vai escrevendo que no meio dessa multidão tem pessoas carpideiras,
tem pessoas amigas, tem pessoas chorando, lamentando a morte do teu filho. Mas quando vai de encontro essa mulher de uma multidão que Jesus de Nazaré está ali no meio, e Jesus ele é bem claro para essa mulher, ele fala: mulher, não chore. E Jesus fala: mulher, não chore. A Bíblia vai nos dizer que Jesus toca no esquife. E os primeiros a perceber que o defunto estava vivo foi quem estava carregando. Quando o menino começou a se mexer, ele pega o menino e o menino senta em cima. Quando o menino senta em cima, ele pega o menino de volta, põe a mão do menino e coloca na mão da sua mãe. E aonde que eu quero chegar? Quando ele pega a mão do menino, toca na mão da sua mãe e fala: ei, mulher, hoje você chegou aqui triste, chorando, mas você vai voltar para casa alegre, sorrindo e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu estava ali sentado no banco, na cadeira. Quantas pessoas hoje em dia, o médico chegou para ela e falou assim: ei, você só tem mais 2 meses de vida. Tá assim, ó. Se nós sairmos hoje aqui e formos no hospital do INCA, tem pessoas lá que estão lutando pela vida. E o que é que nós temos feito para Deus, para agradecer por todos os benefícios que Ele tem feito para as nossas vidas? Quantas pessoas estão agora em casa e poderiam estar sentado aqui ou sentado aí onde você está? Quantas pessoas, Marco, poderiam estar aqui dentro da igreja hoje, mas preferem ficar vendo na televisão, preferem às vezes ficar no celular? O que é que nós temos feito para o Senhor? E agora tem que avisar lá no cemitério que o menino não vai ser mais enterrado. Porque o pai do menino foi enterrado lá naquele lugar. Eu garanto a você que quando chegou lá o mensageiro, falou assim: ei, o menino não vai ser mais enterrado aqui. Aí o mensageiro fala para aquele homem que estava com a pá na mão, uma colher de pedreiro, eu não sei se ia ser cova, se ia ser gaveta, eu não sei como é que ia ser, mas eu só sei que a notícia chegou, que a morte não ia entrar mais na casa daquela mulher. Eu não sei qual é o tipo de morte que está na tua vida, ou física, eu não sei se é espiritual, mas eu repreendo hoje através do nome santo e poderoso de Jesus, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prevalecerá. Aí aquela mulher começa a cantar, e como é que foi a história? Ele estava vindo no meio de uma multidão, e de repente está lá chorando, a mãe dele chorando, junto com o carpideira, com as amigas, com os parentes. De repente vem um homem, sem parecer, sem formosura, e o que esse homem fez? Tocou no esquife, colocou na mão dela, deu na mão dela, ela gritou, ele andou, ele gritou, ele falou, ressuscitou, gente. Tem gente que vem para a igreja, às vezes é difícil até de dar um glória a Deus, pastor. Parece que está, não sei, a boca está travada, a poder no sangue de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Você está vivo, com saúde. Agradece a Deus, louve a Deus. Louve porque você está na presença. Louve porque você está dentro da igreja. Adore ao Senhor. A batalha espiritual é muito grande, mas se você ficar de boca fechada é pior ainda. Te peguei perguntando: o que pode Deus mudar todos os planos, fazer o teu, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação. Conhecer teu sentimento e avaliar tua reação. E se ele não fazer o vento cessar, e se ele não e no meio dessa apenas lhe restar essa voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar e te deixar só, um exército inimigo vier te afrontar, mas o que é que você faz? Questiona-o, e se ele que move a sua fé, adora, questiona-o, questiona-o, e se ele não quiser, me mostra a tua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser, me mostra a tua fé. Oh, adore ao Senhor. Você ainda sente a presença de Deus? Oh, aleluia. O irmão hoje falou comigo assim. Foi por isso que Deus me deu essa palavra. Hoje ela está aqui dentro. É tão difícil uma mãe perder um filho. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que toda ferramenta preparada lá na tua casa não prevalecerá. Porque eu ainda creio nas promessas do Senhor, irmão. A batalha espiritual é todos os dias da nossa vida, pastor. É 24 horas por dia.
nós somos pais, nós somos chefe de família, nós somos avô, nós somos esposo, nós somos pastor, nós somos evangelista, mas não deixe de adorar ao Senhor quando chegar na igreja, gente. Não deixe de clamar ao Senhor quando chegar dentro dessa casa, porque você pode entrar aqui enfermo e sair curado, você pode entrar aqui atribulado e sair curado, a tua casa pode ser renovada, o teu casamento pode ser restaurado, mas adore ao Senhor de verdade. Não entre para ficar de fofoca, de intriga, de conversinha. Entre para adorar ao Senhor nessa casa, porque essa casa é de oração. Me agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos colocar de pé. Nós vamos ouvir o pastor Mateus, que hoje está nos abençoando com a palavra, né? Hoje tem culto na igreja dele, mas ele veio para nos abençoar, irmão. De domingo, o pastor Mateus é um homem compromissado com a palavra, mas hoje ele está debaixo da bênção do pastor dele, né? Está aqui para nos abençoar com a palavra, né? Pastor Deneval, dirige a palavra de oração em favor do nosso irmão, né? Ele já está na mão do Senhor, salve o Senhor. Nosso Deus, nosso querido amado Pai, agradecemos, Senhor, Pai, por essa linda mensagem que nos trouxe nessa noite de hoje. Palavra, Senhor, de conforto, de fé, de esperança. E é tudo, Senhor, que o teu povo precisa. Pai, nós agradecemos, Senhor, Pai, por esse trabalho, por tudo que já foi feito essa noite. Que todos os nossos corações foi, Senhor, confortado com a tua palavra. E nós confiamos, Senhor, na tua promessa, porque nós, Senhor, cremos no poder de Deus. E nós somos testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, daquilo que o Senhor faz por nós e por todo nosso irmão. Porque todo poder, nós servimos um Deus que todo poder foi dado no céu e na terra. E este é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, e nós, nosso motivo, é de estar sempre agradecendo. E estamos aqui, Senhor, para adorar o nosso Deus, em espírito e verdade. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos. Quero agradecer também a oportunidade, uma vez mais, o pastor Nilton, companheiro, amigo, que tem nos honrado neste ministério também, nos oferecendo a tribuna para ministrarmos a palavra de Deus. Quero dizer aos irmãos que tenho eu ministrando na itinerância, mas estou aqui na orientação de Deus e na conformidade com os meus dirigentes local ali em Bela Vista, no bairro em Rio Bonito. Passei para eles as informações e eles sabem que eu trabalho na itinerância. Então, eu não já tive dirigindo a congregação, não sou mais dirigente da congregação lá onde eu estou, mas faço parte como obreiro naquela casa. Mas tenho de Deus a oportunidade de estar na itinerância. Né? Semana que vem, provavelmente, estarei lá para a Cachoeira de Macacu. A gente roda bastante, levando a palavra e fazendo aquilo que Jesus sempre nos ensinou, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós estamos aí trabalhando na grande obra. Sabemos, irmãos, que nós somos membro também da Assembleia de Deus do Ministério de Porto das Caixas, na pessoa do pastor presidente Faustino Porto Pinheiro, a qual nós também estamos ali nessa matriz, de vez em quando, prestando adoração a Deus, mas por estar em Rio Bonito, nós temos essa dificuldade também de estar se locomovendo de um lado para o outro, mas Deus tem nos chamado para essa grande obra. Por isso, é o que eu estou aqui nessa noite, não como aventureiro, porque tem muitas pessoas que deixam suas congregações, como é costume de muitos, para estar na congregação de outro, por causa que às vezes ele lá não está bem e ele vai para a congregação do outro. No meu caso é bem diferente, né? É o que Deus tem proposto no meu coração e eu tenho a liberdade de estar dentro de agenda marcada para levar a palavra, né, nas igrejas onde eu sou convidado. Também não vou na igreja que não sou convidado. Quando alguém me convida, que me conhece, conhece meu ministério, sabe da confiança, então me chama e eu vou atender a necessidade. Mas fora disso, eu jamais vou, eu fico lá no meu lugarzinho, lá quietinho lá, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo rapidamente, não vou tomar tempo, as horas já não esperam. Pastor Nilton, já conversamos um pouco aqui sobre o cansaço físico, né, da luta,
né, com a obra, não é nada fácil, a gente entende isso, né? E ontem também a gente fomos até tarde também na obra material, ajudando uma irmã, e graças a Deus, né, o Senhor está dando vitória, e nós estamos também com o corpo também cansado, debilitado, amanhã é dia de trabalho, temos que voltar para o trabalho, para estar trabalhando, para levar o sustento para a nossa respectiva família. Então, isso é muito importante. Então, também não é por muito falar que sejamos ouvidos. Mas eu tenho um recado de Deus nesta noite para você, através da Bíblia, e eu não posso, de maneira nenhuma, levar de volta para mim, e eu quero compartilhar com você o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 15. Apenas 3 versículos para a nossa meditação. 15, 16 e o 17. Apenas 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. Quem tem a Bíblia, abra comigo nesta noite, crendo que Deus tem uma resposta para você através desta mensagem que estarei em poucos minutos ministrando ao teu coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15, 16 e o 17, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém? Sentai-vos glorificando o nome do Senhor. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Aleluia! E nós cremos pela fé o que Deus pode fazer na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de conversão. E esta noite eu quero, nos minutos que me resta, falar para você, ouvinte da palavra de Deus, tanto que estão do lado de dentro da casa, quanto aquele que estão ao alcance da nossa voz. Eu quero falar sobre conversão, e a conversão que nós estamos nesta noite narrando é um homem chamado Saulo, residente em, aleluia, ali em Tarso. Diz a Bíblia que ele é natural de Tarso. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, é a sua cidade de origem. Mas o que eu vejo nesse texto é que mesmo ainda na sua adolescência, na sua mocidade, até mesmo na maioridade, Deus já tem um plano preparado para ele. Deus já tem um chamado, Deus já tem falado com ele. A Bíblia diz que lá em Tarso, na sua casa, na sua residência, ele começa agora a ter a instrução da sua própria mãe como a sua primeira professora. A primeira professora de Saulo foi a própria mãe dele. E a mãe dele ensina, instrui, ele aprende, ele vai conhecendo, mas a história diz que um certo dia ele vai ganhar a maioridade, e a maioridade da época era 13 anos de idade, já era uma pessoa responsável. Nós entendemos que hoje a maioridade é o 18 anos. Questiona-se diante do Planalto, aleluia, para trocar a idade ou a maioridade para 16 anos, porque na verdade há muitas pessoas que no ato dos 16 anos já pratica atos, louvado seja Deus, como maioridade. Então a condição penal já luta para mudar o texto da idade, trazendo para 16 anos. Ainda não passou, ainda está em questionamento, mas nós entendemos que a maioridade hoje é 18 anos de idade. Na época de Saulo era 13 anos, e com 13 para 14 anos, ele agora vai sair da sua terra natal, e ele vai para Jerusalém. Para quê? Para estudar as leis mosaicas, aonde
onde na verdade ele vai estar diante de Gamaliel, doutor revenerado na lei, e Saulo vai aprender. A Bíblia diz que quando ele sai, encontramos essa tradução, quando ele chega em Jerusalém, diante dos seus companheiros que estavam naquela faculdade de aprendizado, ele vai parar diante ali, aquela cidade, e ele vai começar a olhar para Jerusalém, e ele vai imaginando quanto, aleluia, ele ia ter que aprender sobre a lei naquele lugar, e ele vai dar uma olhada, ele vai analisar geograficamente aquele território, porque ele não tinha pisado antes ali, mas ele agora, ele vai estar ali aproximadamente por 5 anos, estudando uma faculdade da lei mosaica, para que ele pudesse aprender e trazer as orientações, aleluia, para toda a humanidade. Diz a Bíblia que quando ele acaba de estudar, quando ele passa o período de 4 a 5 anos, ele já está pronto, ele já conhece a lei, ele já sabe o que tem que fazer, ele volta para a sua terra natal, mas ele vai, diz a Bíblia, que ele vai entender que há também em Jerusalém um povo que já prega a palavra, já existia a igreja que estava trabalhando, a igreja que estava pregando o evangelho, ganhando alma, orando pela humanidade, aleluia. Diz a Bíblia que ele então se torna agora contra o judaísmo. Ele, como judeu, ele não estava entendendo. Ele só vou perseguir esse povo. E ele sai para perseguir o povo. E ele entra na cidade agora, em uma posição que ele tinha. Ele entra agora numa posição maior. E ele então, ele entende que ele não estava totalmente compreendendo qual era o tamanho, a importância do Evangelho de Cristo a ser pregado. E ele entende que quem pregava o Evangelho pregava contra os princípios da lei, e ele então é contra o povo de Deus. Ele não está entendendo. Sabe por que ele não entende? Porque ainda ele não tem o resclarecimento de uma conversão, uma comunhão com Deus. Ele não tem a profundidade desta palavra, ele não tinha consciência, o Espírito Santo não estava sobre ele, ele não tinha tido comunhão com o Senhor verdadeiro, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus que trabalha na transformação do mais vil pecador e dá condição a ele de ter uma vida transformada e a certeza de entrar no céu pela porta. Diz a Bíblia que Saulo agora, ele vai ter uma oportunidade de ver Estevão, o diácono que pregava a palavra, saindo ali diante da mão daqueles homens, sendo torturado, morto, apedrejado, mas Saulo não fez nada sendo conhecedor da lei. Mas diz a Bíblia que ele bota no coração. E há um momento, irmãos, na nossa vida, que a gente pensa que podemos fazer isso ou aquilo, mas há um momento que Deus muda a história. Há um momento que Deus diz: eu vou parar com essa pessoa, eu não vou deixar ela ir avante, eu não vou deixar ela tomar uma posição que não é a minha que eu quero, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? A mão de Deus, ela está estendida, aleluia, em favor da sua igreja. A igreja de Jesus, ela é protegida pelo próprio Senhor. Mas a maior questão está na base da conversão. Há pessoas que ainda não se converteram, mesmo que estão dentro da igreja, mesmo que já aceitaram a Jesus, mesmo que participa da comunhão, mesmo que louva, glorifica, mas não tem conversão dentro dele, ele ainda não se converteu, ele não está preparado para enfrentar a dificuldade, a luta, a perseguição, a inveja, a murmuração, a calúnia. Ele não está preparado, porque ele não está convertido. Mas todo crente que é
é convertido em Jesus, ele está pronto para padecer necessidade, sofrer como Jesus sofreu na cruz por mim e por você, e de maneira nenhuma você vai desistir, ainda que a luta seja grande, ainda que a perseguição venha, ainda que tenta até te matar, te tirar da terra, mas uma coisa é certa, a nossa vitória, ela está com o Senhor, que fez o céu e a terra. É esse que nós servimos, é esse que nós confiamos. A igreja está pregando, Estevão está morrendo, Saulo não está fazendo nada, mas Saulo então bota no coração, eu vou atrás dos crentes. A Bíblia diz que a igreja sofria na mão dele. Ele pegava homem e mulher, acorrentava, trazia, levava preso para Jerusalém. Ele fazia algo que não era certo fazer, mesmo conhecendo a lei, mas ele interpretava de uma forma diferente. E nessa vez ele vai pedir carta, porque ele não poderia ir atrás da igreja de qualquer maneira, porque tinha lei a se cumprir. Mas ele vai ao sumo sacerdote, e diante do sumo sacerdote que estava representando a lei maior da época, e ele então diz, eu quero uma carta para ir a Damasco em busca dos crentes que estão pregando a palavra de um Jesus que eu desconheço, de um Jesus que eu não posso pregar hoje. Ele está dizendo, eu vou pegar eles, eu quero com essa carta fazer uma comitiva de pessoas para ir comigo como testemunha, e eu vou lá e vou trazer eles acorrentado, preso, eu vou fazer conforme eu tenho feito antes, mas desta vez eu preciso de um documento representativo para mim entrar naquela cidade, e se alguma daquelas autoridades tentar me impedir, eu tenho um documento sacerdotal, porque na causa eu vou entrar lá e vou trazer todos. Mas segundo a Bíblia, era o momento em que Jesus estava preparando para parar Saulo, era o momento que Jesus estava dizendo, Saulo, vai chegar a tua vez, eu estou chegando, eu estou também indo ao teu encontro. Enquanto Saulo ia perseguir a igreja, Jesus ia na frente da igreja, porque Jesus, ele vai na frente, ele não deixa o inimigo ir na frente, quem vai na frente é ele, ainda que o inimigo tenta, ele vai cair por terra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele vai entrar naquele lugar, e quando ele vai entrar ali dentro de Damasco, a Bíblia diz que subitamente, era aproximadamente meio-dia, o momento em que ele entra naquela cidade, e quando ele chega ali, ele vai ouvir uma voz vinda dos altos céus, que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então, naquele momento, ele vai ouvir aquela voz, mas vai descer um resplendor de luz dos céus, como um forte relâmpago em direção à sua face, e ele vai cair estatelado ao chão, sem enxergar sequer um milésimo. A Bíblia diz que ele vai ouvir agora a voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Os amigos deles estavam ouvindo a voz, não ouviu ninguém, não viu ninguém, mas ouvia a voz falando com Saulo, e Saulo agora vai dirigir e vai dizer, Senhor, ele vai reconhecer quem é, Senhor, que fala comigo. Naquele momento, Jesus vai se manifestar e vai dizer para ele o seguinte, eu sou Jesus o Nazareno. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Duro é para você lutar contra o meu povo. Irmãos, é um perigo lutar contra a igreja do Deus vivo. Se você entendeu o tamanho do mistério, o que Deus tem a fazer na nossa vida, não levanta contra os escolhidos de Deus, não levanta contra os ungidos de Deus, não levanta contra aquele que estão orando com a boca no pó, não levanta contra aquele que tem promessa, porque aquele que tem promessa de Deus não morre, aquele que tem promessa, ele alcançará a vitória para a tua vida. E eu entendo
claramente que naquele momento Saulo, ele está caído no chão, como cego, ele não enxerga a luz do dia, ele ouve a voz de Jesus, e Jesus vai dizer para ele: levanta agora, seja conduzido pelos seus amigos, entra na cidade de Damasco, vai até a casa de Judas, entra lá, fica lá na casa, até que eu possa dirigir a você o que tem que fazer. Jesus estava dizendo: agora você não vai ser mais perseguidor, agora você vai ser perseguido por causa do meu nome, agora você vai ter as minhas maravilhas sobre a tua vida. Ele então vai para a casa de Judas, entra numa casa que ficava lá no fundo do quintal, não era uma casa da frente, mas era a casa de trás. Ele entra lá e fica lá. A Bíblia diz que agora, aquele homem que perseguia, aquele homem que matava, aquele homem que usava de violência, aquele homem agora está orando, aquele homem está em jejum, aquele homem agora está clamando, aquele homem não está enxergando nada, mas tem uma fé já viva dentro dele, já tem uma fé acontecendo, já tem um movimento pentecostal dentro da vida dele. Ele já está sentindo a presença, ele já está sentindo a glória, ele já está sentindo Jesus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem mudança acontecendo. Para Deus agir na minha vida, para Deus agir na tua vida, primeiro nós temos que mudar. Do mesmo jeito não pode ficar. O testemunho de um crente está na mudança de vida dele. Quem bebe não bebe mais, quem fuma não fuma mais, quem rouba não rouba mais, quem adulterava não pode adulterar mais, quem fornicava não fornica mais, quem falava palavras obscenas não pode falar mais, quem fazia tudo errado não pode fazer mais. Paulo disse: não mais vivo eu. Paulo disse: não mais vivo eu, mas é Cristo é que vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é novidade de vida. Tem que andar na orientação da palavra de Deus. Ele está na casa de Judas, ele está orando, mas a Bíblia diz que o Senhor vai se manifestar a Ananias, que era um dos discípulos que morava próximo àquele lugar. Ele estava ali muito próximo, ele vai aparecer e vai dizer para ele: aleluia! E respondendo Ananias, aqui no versículo 12, e numa visão ele viu, aleluia, que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para tornar a ver. Ou seja, quando Ananias recebe a mensagem em visão, Ananias endurece o coração, porque Ananias, ele conhecia a história de Saulo, e ele então vai questionar, e ele vai dizer: Senhor, eu muito tempo ouço acerca desse homem, não tenho eu nenhuma condição para ir até ele, orar por ele. Irmãos, isso é pessoa que não tem fé, não tem certeza no Deus que tu serve. Há pessoas que na mais horas fácil ele aparece, mas na hora difícil ele não aparece. A crente na igreja covarde, a crente na igreja vacilão, a crente na igreja que quando você manda ele diz: não, manda outro. Não, se Deus é contigo, vai nessa tua força, ele te dará vitória. Eu entendo que quando Deus te chama, ele te capacita. Eu entendo que quando Deus te chama, ele te orienta, ele te cobre com a tua graça, com a tua misericórdia. Diz a Bíblia em Salmo que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é conosco e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Ananias, ele vai questionar, e ele vai dizer, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Olha a situação agora de Ananias. Ananias, provavelmente, ele botou no coração: eu estou num buraco sem saída. Eu estou diante de um problema muito grande. Mas só que Ananias não está entendendo
que o mistério não está na mão humana, o mistério está na mão, aleluia, de Jesus Cristo. E Jesus, ele não está falando como humano, porque ele vem 100% homem, 100% Deus, mas agora ele está falando como Deus. Ele está dizendo: vai, porque ele é escolhido por mim, e eu lhe mostrarei quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. Quem quer pagar um preço para servir a Deus tem que entender que tem que ter renúncia. Quem quer ter preço para pagar, irmão, se você que não quer renunciar, você não vai ter como chegar verdadeiramente a lugar nenhum. Mas quando eu renuncio, quando eu entendo que o Senhor é o dono da minha vida, eu vou chegar lá na frente e vou cantar o hino da vitória. O que está acontecendo, Ananias? Pode ir. E eu lhe mostrarei quanto deva padecer pelo meu nome. E Ananias, então, aí ele brada. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou lá. E quando Ananias chega, a saudação de Ananias me enche o meu coração de alegria nesta noite. E quando leio essa passagem, ele, quando chega lá, ele não vê Saulo como inimigo. Ele não vê Saulo como mais um perseguidor da igreja. Ele não vê Saulo como um estrangeiro. Ele vê Saulo como irmão em Cristo. E isso é importante. Reconhecimento de irmão em Cristo. Irmão, se eu aceito a Jesus, nós somos irmão em Cristo. Sabe por que nós somos irmão em Cristo? Porque todo aquele que aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Eu sempre falo isso: aquele que não tem Jesus, ele também não é filho de Deus. Mas pastor Mateus, se ele não tem Jesus e ele não é filho, o que ele é? Criatura. Jesus criou, Jesus fez ele, Jesus colocou ele lá, mas disse a ele: olha, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse para ele: olha, é comigo que você vai, eu preciso de você. Então, esta pessoa, ela é uma criatura de Deus. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou o Senhor. Ele criou o homem do pó da terra, ele tirou da costela a companheira, a disjuntora, a mulher, a procriadora, aquela que vai gerar, vai crescer a nação, vai haver filho, neto, vai haver sobrinho, vai haver família. A família é primordial para o Senhor, mas tem uma coisa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário você se entregar ao Senhor de todo o teu coração. Se você não fizer isso, não adianta, porque a porta do céu, ela fechará contra você e você não entrará. Prestará conta, sim, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrarão diante do grande eu sou e confessarão. Naquele dia, eu não sei se vai haver oportunidade para renúncia, porque a renúncia é hoje, o momento é hoje, é agora, o momento de você renunciar e abraçar pela fé Jesus, o Salvador da humanidade. Ananias chegou lá e disse: irmão Saulo. Que saudação é essa, meu Deus? Aleluia. Ele disse assim. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu costumo dizer que tem uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. Não é a mesma coisa. Há crente que é cheio do Espírito Santo, mas não é batizado com o Espírito Santo. Há crente que é batizado com o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. É que muitas vezes existem pessoas dentro da igreja que fazem essa confusão. Mas não precisa fazer a confusão, é só você entender qual é a diferença de um para o outro. É necessário isso. E se você
tiver o cuidado de ler a Bíblia, você vai ver que Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo a história da igreja. E a igreja só acontece pós-ressurreição de Cristo. Porque até então não existia. Jesus veio como o verdadeiro Salvador da humanidade. Antes de Jesus tem alguém abrindo caminho. Quem abre caminho é João Batista, que é primo de Jesus, filho de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus. Nós vamos entender que nesse episódio, João vem primeiro, mas João é classificado como pregador do evangelho. Ele prega Jesus, mas para o povo ele diz, não sou eu, é ele. Ele vem na minha frente, antes dele não é eu, é ele. Você é quem, João? Ele disse, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou Jesus, eu não sou nada disso, mas o que vem eu não posso desatar a sandália dos seus pés, é ele. E um dia Jesus aparece no Jordão e ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João, ele não tirava pecado de ninguém, ele batizava no arrependimento do pecado, mas quem perdoa o pecado é Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? É só Jesus que perdoa o pecado, não tem mais ninguém. E João prega. Aqui nós encerramos hoje, dizendo uma coisa. Saulo sai dali enxergando, cheio do Espírito Santo. E Jesus pega ele sabendo que toda a sua trajetória seria muito difícil. Jesus vai colocar nele 9 dons. 9 dons. Jesus capacita ele com 9 dons. Pode ir, Paulo. E Jesus lá na frente ainda vai trocar, vai fazer uma mudança de nome. Eu não vou falar hoje por causa do tempo, mas Jesus muda o nome dele, sai de Saulo para Paulo. E ele vai seguindo. E no final da sua trajetória, você vai ouvir o maior versículo, que muitas pessoas citam esse versículo no momento fúnebre. Mas eu não levo ele lá para o fúnebre. Eu levo ele porque a gente caminha e um dia nós vamos ver Jesus face a face. Um dia eu vou ouvir a trombeta soar nos ares. E Paulo lá no seu final, a Bíblia relata que a espada já estava no seu pescoço, porque ele é decapitado no final da sua história. A Bíblia diz que ele vai citar o último versículo. Combati o bom combate, capei a carreira e guardei a fé. Naquele momento, a espada desceu. E quando ele abriu o olho, ele estava na presença de Deus. Irmão, Jesus, ele é maravilhoso. Jesus transforma a vida. Jesus cura, salva, batiza. Dá tudo de bom para nós. Só depende de mim e de você. Tem pessoas que têm um coração igual pedra. Você fala de Jesus para ele a vida toda, mas ele não abre o coração. O diabo está sempre lá colocando uma mensagem mentirosa na orelha dele. E ele vai acreditando que amanhã ele pode fazer acontecer. Esquece. Nós temos que ter uma vida com o Senhor. Sem Deus, nada pode acontecer na nossa vida. Lembra o que aconteceu com ele e Silas na prisão? Ali tinha gente perdendo a vida. O carcereiro vai fazer isso, eu vou tirar a minha vida, porque todo mundo fugiu. E Paulo vai bradar dizendo, não faça tal coisa. Todos estamos aqui. E quando o carcereiro de Filipe olha, tira um treino, vê que todo mundo está ali, o carcereiro diz, ninguém faz isso se Deus não for com ele. Essa é a mensagem. Ele vai dizer para ele o seguinte, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele vai dizer assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Primeiro passo, você tem que crer em Jesus. Quem não crê em Jesus é igual Tomé, tem que ver para crer. Ver para crer não significa nada, tenta você ver para crer. Se você viu, não é fé. Se você viu, não é realidade. Você está vendo aqui, ó, olho no olho, você está vendo. Então isso aí para Deus não é sobrenatural. Nós temos que entender o sobrenatural de Deus. Eu não preciso ver para crer. Nós estamos aqui agora. Lá na nossa casa tem alguém precisando. Lá no nosso trabalho tem alguém precisando. Na nossa família tem alguém precisando. Nós sabemos de tudo isso. Então quando nós
nós oramos por fé sobrenatural. Eu não preciso ver ninguém sendo salvo lá em casa para mim acreditar. Eu preciso acreditar para ver Deus salvando lá em casa. E é dessa forma que acontece. Quando você acredita, quando você deposita no sobrenatural de Deus, aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer. Entende o que Abraão fez com Isaac? Eu estou levando o moço ali e nós vamos voltar já para glorificar. Ou seja, ele não morre porque a minha fé sobrenatural diz que ele vai preparar o cordeiro e vai ser imolado no lugar do meu filho. E eu vou voltar glorificando o nome do Senhor. Quem tem promessa de Deus, ele não morre, irmão. Ele precisa entender isso. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmão. Coisa linda, né? E Deus continua abençoando o pastor Mateus, né? Palavra poderosa, né? Aleluia. Paulo, ele se converteu, né, irmãos? De perseguidor passou a ser perseguido. É assim que Deus faz. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Tem alguém afastado, né? E que todo mundo aqui tá, se não tiver alguém que ainda não fez assim, uma aliança com Jesus, né? Quiser fazer a oportunidade hoje. Se tiver alguém, não é por força nem por violência. Amém? Tem alguém essa noite? Se não tem, né? Então nós vamos... a escola bíblica. Ó, a cantina é tudo R$2, tá? Tudo barato. Milho, caldo de ervilha, tudo. Tem para todo mundo, não tem? Segura lá. Escola bíblica, terça-feira na igreja, né? Os irmãos estejam lá. E a obra, né, está precisando de pintar lá. Vamos ver se quem apareceu para pintar essa semana. Vamos dar uma pintura que eu estou lá. Para ver se nós fazemos a ceia desse mês já na matriz. Tá bom, irmão? Acredito que vai dar para gente fazer. Se não der, a gente vai deixar para o outro mês, né? Eu já queria fazer a ceia desse mês já lá na matriz. Vamos colocar de pé? Agradecer a Deus. Agradecer ao pastor Mateus, a caravana que veio com ele. Marilza e Marilda, né? E a Mary já é daqui, mas ela veio junto, a Marilene. É a filha do coração. Ela te chama de pai Mateus. Amém? Ela vai. Unge ele aqui. Ele quer que ore e unge ele. Toma aqui, ó, por favor. Unge e ora aí. Pode orar. Amém? Ora. Oramos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Muito obrigado, ó Deus querido, por este momento maravilhoso que tivemos aqui com o Senhor, meu Pai. Senhor, porque o Senhor fez, Pai querido, aqui nesta noite, foi lindo, maravilhoso, Pai. Podemos sentir a Tua santa presença neste lugar, Pai. Eu tenho certeza que a Tua palavra penetrou, Pai, em cada coração aqui, Pai. E muitos vão guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti, Pai. Meu Deus, nos despede em paz para os nossos lares. Nos conceda uma noite maravilhosa, abençoada pelo Senhor, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos também, ó Pai, nos leve debaixo das tuas potentes mãos para o nosso lar, assim como o Senhor nos trouxe, Pai, nos guarda e nos livra de todo perigo e de todo mal. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pedimos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Salvador e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos até que Ele venha. Todos digam amém. Se Deus é por nós, operando o Senhor.